Tá gravando. Então, olha lá pra você ver, Isabela. Na letra A, no enunciado, em uma banca de mercado, uma pilha de laranjas é empilhada para que haja 7 laranjas em uma primeira pilha, né? A segunda camada contém 2 linhas de 8 laranjas. E a terceira camada, 3 linhas de 9 laranjas, né? Então, aí, na letra A, ele pede a definição explícita. Então, ele quer o AN, né? Quando ele fala de definição explícita, isso aqui é o AN, né? Certo? Aí é o seguinte. Aí a gente vai fazer o quê? Entender como que esse cara... Tipo, entender a lógica dessa sequência. Ó, a gente sabe que na primeira pilha tem uma camada de 7. A gente sabe que qual produto que dá 7? 1 vezes 7. Tem que ser dois números inteiros e naturais, né? 1 vezes 7. Aí você sabe que 1 vezes 7 é 1 vezes 1 mais 6. Porque 7 é 1 mais 6, né? O A2, ó, pra você ver, na segunda pilha tem 16 laranjas. Então, você mesmo que falou, qual que é o produto de dois termos inteiros em que dê 16? Fica 2 vezes 8, né? E você sabe que 2 vezes 8 é o quê? 2 mais 6. Foi a lógica ideal que você usou, que fosse até você que deu a ideia. Porque, tipo assim, ó, você tá notando que quando o n é 1, aqui é 1. Quando o n é 2, aqui é 2. Quando o n é 1, aqui é 1. Quando o n é 2, aqui é 2. E o 6 está continuando constante. Então, você nota que a terceira pilha vai ter 27. 9 mais 9 mais 9, que é 27, que é 3 vezes 9. Então, você sabe que vai ser igual ao quê? 3 vezes 3 mais 6. Aí, você determina um AN. Tranquilo? Agora vamos fazer agora a recursiva, Isabela. Deixa eu... que eu quero fazer isso aqui. Ctrl X. Deixa eu dar uma colorida nisso aqui. Então vamos para a letra B. Então você vê, a definição recursiva, ele quer quem, Isabela? O AN mais 1, né? Opa. Então ele quer saber esse cara aqui. Ora, deixa eu pegar aqui interrogação. Deixa eu olhar aqui as soluções. Só pra gente não... Só pra mim já pegar a lógica, eu tô te explicando, né? Mas no geral a gente tem que fazer a tentativa. Mas eu te explicar a lógica. Olha ela aqui, ó. Então aí a gente tem que... Agora, quando a gente fala de AN mais 1, a gente tem que ver como um depende do outro, né? Então, o A1, eu sei que vale quanto? 7. O A2, o A2, vamos lá, igual 16, né? O A3, 27. Deixa eu abrir ela aqui. Opa. Ele está falando que é o AN. Ah, tá. AN. Vamos pensar aqui. Dois N mais 7. É o seguinte. Ah, entendi. Olha para você ver, Isabela.
Você concorda que o 16 é quem? É 7 mais 9, né? Certo? E você concorda que agora o A2 é 7 mais 9? 7 mais... Agora olha para você ver. 7 mais... Agora você tem que pensar numa equação, num número. Por exemplo, 2 vezes 2 mais 5. É isso mesmo. 2 vezes 2 mais 5 dá quanto? 9 é quanto? É 4 mais 5, né? Não tem nenhum número que você pensa... Qual é o número que dá 4 mais... que dá 9? Que é 4 mais 5? Não tem nenhuma alternativa. É 2 vezes 2 mais o 5, não é isso? Certo? Agora vamos pensar aqui no 27. Vamos entender isso aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. Vamos tentar quebrar a cabeça aqui, que nem vendo ali ficou meio claro, não. Aí agora você tem que fazer o A3, o A3 tem que ser quem? 16 mais 11, porque sempre, como eu falo de recursivo, Isabela, eu sempre tenho que depender o termo, por exemplo, o A2 tem que depender do A1, o A3 tem que depender do A2, então você tem que pôr o 16 aqui na cara logo, entendeu? Certo? E você vê que esse número de 7 e esse 16, vamos deixar aqui 9. Vamos deixar ali desse jeito por enquanto. Depois a gente vai brincando. Você está notando que ele foi 7, depois ele foi 7 mais 9, depois ele foi 16 mais 11, né? Aí, Isabela, você tem que pensar numa equação seguinte, e ele não colocou isso aqui, ó. Ah, tá, mas tá certo, tá certo. Você tem que ter ideia, quem vai ser o seu AN mais 1? Vamos lá, vamos pensar agora. Ó, o AN mais 1 eu tenho sempre, ó, você vê, o A2 está sempre usando o A1. O A3 usa quem? O A2. Então você sabe que vai ter um quê? Um AN aqui, né? Certo? Agora é o seguinte, se você pensar aqui no 9, para você chegar no A2, Isabela, seu N tem que valer quanto? 1. Concorda? Sim ou não? Eu tô achando você hoje meio tristinha. Então, olha pra você ver, o A2, porque se você jogar o N igual a 1, tem que dar 1 mais 1 aqui, dá 2, não é isso? Aí vai ter o A1. Olha lá, o A1 é 7. Agora você tem que pensar aqui o seguinte, qual o número que você vai pôr aqui? Qual a expressão que você vai pôr para esse cara que está crescendo aqui? Esse aqui e para o 11. Ora, que número que vezes 1 somado a outro número dá 2 vezes que 1, ó. Note, primeira coisa, outra coisa importante. Está partindo de 9 para 11, né? Então está aumentando de quanto? 2 em 2. Então fica 2 vezes N. Aí, por exemplo, 2 vezes 1, 2, mais 7. Tranquilo? Você quer que eu te explique de novo? Vamos lá. Entendeu? Isso aqui é para uma sequência. Isso aqui, na verdade, não é uma PA, Isabela. Por exemplo, tem como você determinar a fórmula para o A1 numa fórmula recursiva? Não. Senão ela não é recursiva. Porque a recursiva ela tem sempre que partir de um termo. Ou seja, ela é sempre fixada a um termo. E esse termo sempre é o anterior. Por isso que ela é recursiva. Você vai formando uma sequência a partir do termo anterior. Entendeu?
Tranquilo? Então isso aí é a nossa resposta da B. Vamos pensar na C agora. Vamos ver se a gente consegue raciocinar aqui. Cadê a C? Aqui. Que aí fica tudo na ordem certinha, né? Isabela, eu vou apagar tudo aqui pra cima, que você já tem esse arquivo anterior, tá? Que aí fica... Então vamos lá. Aqui, isso. Ele quer o S1, S2, S3, S4, né? Uhum. Vamos ver aqui o que a gente faz. Deixa eu ler aqui. Vamos pensar aqui, Isabela. Ó. O A1 é igual a 7. O A2 é igual a... Se ele quer o S1, S2, S3, é só fazer conta, né? 16. O A3 é quem, Isabela? 27. O A4, como é que você faz o A4? Aí você pode usar duas fórmulas. Você pode usar duas fórmulas, né? A do termo geral. Vamos aplicar. Vou escrever aqui isso, tá? Aplicando a fórmula do termo geral. Vamos aplicar a fórmula recursiva? Dá na mesma? Para encontrar A4. Para isso, o N tem que ser o que, Isabela? Igual a 1. Ou igual a 3, né? Lembrando da forma recursiva, é N mais 1, né? Igual a N, né? Mais 2N mais 7, não é isso? Jogando N igual a 3, eu tenho A4 igual a 3, né? Mais 2 vezes 3 mais 7, certo? Quem vai ser o nosso A4? O nosso A4 vai ser 40. Daria pra gente fazer de cabeça, né? Vai ser 27 mais 13, que é 40. Porque é o seguinte, sempre você está anotando, ó, olha aqui para você ver a lógica. Ó, 16 mais 11, qual vai ser o próximo? 27 mais 13, porque aqui está aumentando de 2, né? Então, o A4 é isso. Então, calculando S1. Eu não sei por que ela não precisa de usar calculadora nisso, não. S1 é quem? É A1. É a soma parcial, né? Mas só tem um. Então, S1 igual a 7. S2 igual a 1 mais A2. É igual a quem? 7 mais 16. 23. Não, tranquilo. Eu vou fazer isso aqui porque às vezes quando você for pegar o material para estudar de novo, a gente faz com mais tranquilidade. O S3 é quem? É o A1. Ou você pode falar, é o S2 mais o A3. Que vai dar 23 mais 27. 50. Né? Tranquilo? Quem é o S4?
é o S3 mais... Eu podia ter feito aqui S1 também aqui, né? Vamos para nós seguir a mesma lógica. S1, S3 mais A4. Vai ser 50 mais 40. Salvo? Tranquilo, Isabela? Fizemos a C. Aqui ela te ensina a usar a calculadora, né? É porque tem a letra D. Você não me mandou a letra D. Eu não entendi. Essa C aqui. Eu não entendi muito essas soluções aqui, não. Porque, ou então você mandou o enunciado certo, ou a solução tá meio esquisita. Porque o S1 é simplesmente calcular os valores, né? Esse aqui, calculando esses valores aqui, né? As somas, né? Calculando as somas parciais. Você quer dar uma olhada nesse exercício aí e ver os enunciados de novo e me mandar eles? Para a gente terminar essa questão completa? Enquanto você procura isso, enquanto você procura, eu vou ali buscar uma água. Beleza. E aí, minha amiga, conseguiu? É porque aqui pra você ver, Isabela, parece que no terceiro ele pede uma fórmula recursiva, né, da soma, parece. Tipo, dá pra gente fazer isso aqui, eu entendi. Aí parece que ele quer a soma de 40 pilhas. Vamos tentar fazer? É, encontrando a fórmula recursiva da soma. Isabela, entender de conceito é muito importante, porque quando você quer falar de fórmula recursiva, você quer saber, você já sabe, opa, esse cara sempre vai depender do anterior. Então isso facilita a nossa lógica. Então, por exemplo, o S1 é fixo, né? Que é 7. Agora você vê, o S2, ele é quanto? Ele é 23. Mas isso aqui, 23 é igual a quem? 7 mais, 7 mais 16, concorda? Certo? Quem é o quem é o S3? O S3 é 50, não é isso? Só que o S3 é quem? É 23 mais 27. Não é isso? Quem é o S4? É igual a 90. Opa, essa lupa, eu tenho raiva dessa lupa. Nossa senhora. Ela vem sem querer. Vai aparecer aqui. Meu computador é muito lento. E ela desconfigura minha área de trabalho toda vez. Quem é o S4?
é o S3, que é 50 mais 40. Aqui que tá, Isabela. Olha para você ver. O seu termo aqui, você tá vendo que agora beleza, quem é o seu SN mais 1 é igual. Você tá notando que ele tá sempre dependendo da soma anterior, né? Isso é fato. Ó, o S4 tem o S3 aqui, ó, que é 50. O S3 tem o S2, não é isso? E o S2 tem o S1. Tá, beleza. O S1 você já determinou. Você já começou. Só que o que você está notando que essa sequência aqui está crescendo de quanto? Ela cresce de... O primeiro termo dela aqui, ela cresce de 11. E você concorda que como é uma recursão, esse N mais 1 aqui, ó, esse N mais 1 aqui, para ele valer 2, ele tem que ser 1, né? Aí você tem que pensar, Taíde, como que eu faço isso? Ora, e tipo assim, você pensa assim, que por exemplo, quando o S vale 2, o N tem que valer 1, né? Porque é 1 mais 1, 2. Agora tá aqui, 16, aqui ele foi para 11, né? Ele foi para 11. Aí ele foi para 27. Aí você tem que pensar o seguinte, tem como você montar uma sequência igual a gente montou aqui? Pros ANs, cadê? Deixa eu ver do AN aqui. Tem como? Aí que tá. Ele tá aumentando de 2 em 2. É de boa. É par. Inteiro não tem como. Aí, inteiro não tem como, né, Isabela? Certo? Aí você tem que pensar o seguinte. No produto de dois números. Que dê 16 quando n vale 1. Por exemplo. 1 mais 7. 1 mais 2. Concorda? 8. Opa, 1 mais 1, né? Desculpa. Né? Porque 1 mais 7 é 8, né? 1 mais 1, 2. 8 vezes 2 dá 16, né? Certo, Isabela? É porque é o seguinte. Tenta montar... Tá, mas por que você montou a sequência no AN aqui? Você viu que aumentou de 2 em 2? Isabela, tenta montar uma PA aumentando de 11 em 11. Seria 11N, né? Certo? Agora você me fala, existe algum N inteiro para que 11 vezes esse número valha 27? Sim ou não? Vamos de novo, vamos lá. Isabela, é o seguinte. Por exemplo, você concorda que aqui... Você concorda com o SN, né? O SN está tranquilo? Sim ou não? Beleza, então vamos com calma. Eu estou te perguntando porque é muito importante. Por exemplo, a sua PA aumenta de quanto? De 11 em 11, né? Certo? Olha aqui, minha amiga. De 16 vai para quanto? Vai para 27. E de 27 vai para... Não, desculpa, tá. Tá certo, eu falei errado. Ela aumenta de 11, depois ela aumenta de 13, né? Né? Então, na verdade, desculpa, foi erro meu. Você não estava entendendo por erro meu, agora que eu entendi. Na verdade, isso aqui não é uma progressão. Aqui foi 9, foi para 11, aqui foi. Aqui não é uma progressão. Então, não tem como eu escrever essa coisa em função de n de uma fórmula só. Mas você sabe que dá para escrever em função do produto de dois números. Sim ou não? Sim ou não? Você tem que falar com... Sim, ó. Observe, Isabel. Você não pode escrever qualquer número em função do produto de dois números? Qualquer número natural, né? Você pode escrever ele em função de dois números.
E esses números aqui são números que, por exemplo, fazem parte da tabuada. Tranquilo? Então vamos lá. Olha para você ver, mas 16 é quem? Não é 8 vezes 2 ou 2 vezes 8? Você concorda que eu posso colocar aqui tipo 2 mais 6? Calma, vamos lá. Então, aqui vale 8. E aqui tem que valer quanto? 2. Então é 1 mais 1. Certo? Só que isso é para o meu N. Oi, pode falar. Pode falar. Se tiver dúvida, me para. Agora é o seguinte. Só que isso, Isabela, é para o meu N valendo 1. Ah, então eu vou colocar 1 mais 7 aqui. Fica melhor, não fica? 1 mais 7. Porque, ó, para você ver, quando o meu N vale 1, aqui vale 1 e aqui vale 1. Eu quero deixar esse 7 e esse 1 fixo. Vamos ver se vai dar certo. Vamos pensar aqui, Isabela. Quanto que dá se eu colocar o 2 aqui e o 2 aqui? 9 mais 7, 27, né? Certo? Então, olha pra você ver. 27 mais... É porque, sei lá, eu acho que eu tô te confundindo, cara. Deixa eu escrever isso aqui, ó, na frente, que é melhor. Ó. Escrevendo o S2. Quem que você notou que é o S2? Não é o S1 mais 16? Acho que aqui vai ficar mais claro. Quem é o S3? Não é o S2 mais 23? Não, é isso. É isso. Não, 27, né? Desculpa. Certo? Quem é o S4? É o S3 mais o S2, que é 50. Certo? Beleza, agora vamos pensar aqui. Olha para você ver, Isabela. Eu posso falar, se é uma fórmula recursiva, aqui para você ver, aqui é n mais 1, aqui é n, né? Então meu n é igual a quanto? Vamos pôr aqui, o n é igual a 1, né, Isabela? Aqui o n é igual a quanto? Deixa eu só colocar um aspas aqui, acho que fica melhor. E aqui meu n vale quanto, Isabela? No último, por favor. 3. Você tá acompanhando, minha amiga? Tô notando você meio, sei lá. Ah. Não preocupa com os outros, não, Isabela. Cada um tem seu tempo. O importante é fazer certo. O professor não dá 2 horas? Qual que é o horário que ele dá? Ele dá 1 hora de prova? Pois é. Se você fizer nos 45 e acertar tudo, é muito melhor do que o cara que faz em 5 e erra. Eu, em concurso, minha amiga, eu sou sempre o último a sair. Sempre. Pressa pra quê? É que eu fico assim, não, sim. Mas eu tô demorando, Isabela, eu tô demorando porque eu tô te explicando. Tô te falando a didática. Aí você vai ter que estudar de novo, praticar. E aí você vai pegar uma prática de fazer mais rápido. Entendeu? Você faz mais rápido se você for fazer sozinha. Se você for fazer sozinho, você faz mais rápido. Entendeu? Então não fica com medo disso. Ah, ele faz mais rápido que eu. O problema é dele. Ou de quem faz. Você tem que fazer no tempo seu e certo. O importante é isso, entendeu? Então, beleza. O S, você entendeu tudo que eu fiz aqui? Você entendeu? Então, beleza. Agora, o N é igual a 1. Então, o S, 1 mais.
Agora nós vamos pensar o seguinte, nós já vimos que não dá para escrever isso aqui em forma de PA, daquela equaçãozinha em função de n, né? Tipo 2n mais 7, não dá. Porque esse cara aqui está aumentando de 11, depois ele está aumentando primeiro de 11, né? 16 para 27, depois de 13, aí não dá, né? Vamos lá. Aí nós já vimos que quando o n vale 1, eu posso fazer isso aqui, ó, 7 mais 1, vezes 1 mais 1. Isso aí vai dar quanto? 8 vezes 2, que dá o 16 aqui, não é, Isabela? Vamos voltando. Então, olha aqui para você ver. Aqui vai ser... Aí, o meu n... Vamos pôr 1 mais 7, tá? Porque, pra gente seguir uma ordem. Lógico. 1 mais 7, tá? Agora, olha para você ver. Se eu colocar 2 mais 7, dá quanto? Eu sei que 27 é 9 vezes 3. E se eu colocar 2 mais 1, dá quanto, Isabela? 9 vezes 3, 27. Caiu a ficha e agora? Como você pegou e agora? Agora vamos lá. Vai ser 3 mais 7. 3 mais 1. Isabela, 3 mais 7 dá quanto? Dá 10. E 3 mais 7 dá 10. E 3 mais 1 dá 4. Dá 40. Nós erramos aqui, ó. Aqui é 40, né? Aqui, ó. Eu copiei errado. Certo? Então, olha, Isabela, você está notando o quê? Quem é seu S? Quem é? E eu lembro que eu fiz uma confusão, né? Quem é o seu S N mais 1? Mas a gente resolve, né, Isabela? A gente demora, mas resolve. Olha aqui, ó. O S de N mais 1. Olha você ver, Isabela, que interessante. O seu S de N mais 1, ele é igual o seu Sn. Ele sempre está pegando a soma anterior, mais. Ó, N... Me fala aí como é que fica essa parte aqui dos produtos, por favor. Vê se você pegou mesmo. Pronto. Vê se bate com a resposta nossa lá, por favor. Bate, né? Eu lembro que a gente fez essa questão. Agora iremos calcular quem? O S de 40. Não é isso? Ele quer o soma dos 40 termos. Eu lembro que eu falei, Isabela, faz na calculadora aí. Nós demos um jeito de fazer na calculadora. Olha para você ver, Isabela. O Sn mais 1. Opa. Se o S... Oi, meu filho. Vai lá na sua mãe, papai tá dando aula. Se o S... Se é S de 40, Isabela, quanto que vale o meu N? Eu estou usando a fórmula recursiva. Não. 39, né? Esse N mais 1 tem que dar 40. Tranquilo? Então, N mais 1 igual a 40. Então, N tem que ser quanto? 39. 40 menos 1. 39. Tranquilo? Se tiver dúvida no uso da fórmula recursiva, pega o índice e iguala com o que você quer calcular. Por exemplo, N mais 1 é 40. Aí você acha bacaninha. Ou se você pegar mais rápido, você sabe que se você quer a soma de 40 termos, você diminui 1 para usar o N. Tá bom? Aplicando o valor de N. Então, eu vou ter o S de 40, né? Igual o S de 39. Ah, tá. Foi por isso que a gente falou que tinha que usar a calculadora. Eu lembrei que a gente não tem um S de 39, né, Isabela? Realmente. Usando a fórmula recursiva não dá. Você tem que usar a calculadora mesmo. Vamos usar a calculadora. Isso aqui tem que usar a calculadora. Então deixa eu escrever isso, Isabela.
A não ser que a gente tenta achar uma lógica aí, né? Para tipo assim, para calcular o SN mais 1, o S40, usando. Mas a professora deixa você usar a calculadora, né? Aí tá melhor usar a calculadora. Porque dá pra gente tentar fazer, tipo assim, calcular o SN ao invés do SN mais 1, né? Eu acredito que deva dar. Mas vamos usar. Deve-se usar a calculadora. Ó, o Lucas tá aí. Deve-se usar a calculadora. Hoje ele tá animado. Aí ele deu a fórmula aí, Isabela, lá pra você ver. É SQN, né? SQN de U de N menos 1, né? Mais N vezes N mais 6. Você vai escrever desse jeito na sua calculadora. Vírgula. Mas no lugar de N você coloca N menos 1, né não? Você faz com o de N aí pra ver se dá certo. Pode fazer, faz aí. Faz aí, ué. Ah, entendi. Não, tá certo. Tá certo. É porque o U de N é, SN é o que faltou mais, né? Então, mas sim, mas pode calcula aí, vê se dá certo. Você consegue fazer isso na calculadora? Então faz aí pra nós. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso na HP Prime. Calculando soma de sequências na HP Prime. Que eu tenho HP Prime, aquela que você queria comprar. Essa minha deve fazer isso. Você ia comprar a minha nos Estados Unidos, você lembra? Ah, aqui tá falando de parametrizações, essas coisas. Vou ter que dar uma olhada com mais calma depois. Deu esse mesmo valor aqui, Isabela? Ah, tá. Esqueceu de fechar um parênteses ou uma chave aí. 7 é o primeiro termo. Quando ele põe 7 é o primeiro termo, né? Coloca o N menos 1 para ver. No lugar do N, dentro do U. Eu lembro que você tinha falado isso, por isso que eu tava falando. Mas você falou que não, então. Mas eu lembro que você tinha falado isso. Porque é o seguinte, você não está trabalhando com S. Quando é o N, é SN menos 1. Quando é o N menos 1, aí fica SN mais 1, entendeu? Que nós estamos jogando a fórmula. Na verdade, quando você joga o N menos 1, você usa o AN, tá vendo? Então, e o termo seu começa do 7. E você quer 40, então ele quer a soma. Eu não sei se é a soma ou se é o termo. Tem um enunciado, eu não sei se é a soma. A soma recursiva é essa aqui. Né? Você nota para você ver que ele está jogando N vezes N mais 6 aqui, ó, Isabela. Isso aqui desceu o termo 40, né? O A40 que ele quer, né? Não é tipo a soma, né? Eu acredito que não. Ah, é isso mesmo. É a soma mesmo, que não tem condição também de dar 27 mil no termo 40, não. Então, assim se calcula a soma. Isabela, me manda mais questões aí, que aí a gente já finalizou, né?
É, acho que nós fizemos. Não tem mais? Isso, deixa eu. Isso, pode perguntando. Isso. Mexe com banco é PG. Sempre. Isabela, quando você, tipo assim, você pode ver, você tá fazendo acréscimo, né? Acréscimo e coisa é porcentagem. Você tá fazendo alguma coisa em função de outra em porcentagem, multiplicado. Isso é PG, né? Agora olha pra você ver. Isso é PG. Quando mexe com banco é PG, só lembra isso. Aí você tem que saber a taxa. A razão. A razão é um mais a taxa. Sempre um mais a taxa, né? O quê? Agora, quando você consegue determinar um termo anterior, pensa assim, ó, a forma lógica. Você consegue determinar o termo de um trem de banco fazendo um menos o outro? Pra você achar, por exemplo, pra você achar a razão, você consegue fazendo um menos o outro? Não. Né? Você não consegue, por exemplo, aquele do banco lá, vamos pegar ele aqui. Olha esse aqui pra você ver. Você consegue achar o A1? Você consegue, se você fizer 25.875 menos 25.000 dá 1,035? Não dá. Então ele não é uma PA. PA é a razão de uma PA é o que? O termo é o sucessor menos o antecessor. Entendeu? É, se tiver sempre alguma coisa adicionando, é PA. Por exemplo, o caso das laranjas lá que a gente fez, das árvores. Era tantas árvores, aí somou, ficou tanto, ficou tanto. Você viu que ela não está aumentando exponencialmente, ela está aumentando em progressão aritmética. Você está fazendo sempre um pouco o anterior mais alguma coisa. Anterior mais alguma coisa. Isso aqui, por exemplo. Oi? Oi? O aumento tem que ser constante, perfeito. Por exemplo, isso aqui é um mais o outro, mas não é nenhuma progressão, nem geométrica nem aritmética, é uma sequência lógica. Então, sequência de progressão tem diferença. Sequência, ó, toda progressão é uma sequência, mas nem toda sequência é uma progressão. Ficou mais claro agora? Vou escrever isso aqui. Ó, Isabela, e eu nunca tinha feito isso, mas foi bom você falar. Ó, toda progressão, por si só, ela tem uma lógica. Então, ela é uma sequência. Aí eu vou escrever aqui, ó. PA é porque às vezes eu confundo você também. Né? Não é muito culpa sua, não. É eu que não passo bem. Toda progressão PA e PG, progressão aritmética ou geométrica, é uma sequência. Mas nem toda sequência é uma progressão. Certo? Pronto. Aí ficou claro, né? Porque assim, porque isso aqui não é nem geométrica nem aritmética. Tanto que pra você determinar a soma disso aqui, você tem que usar uma calculadora. Numa geométrica e numa aritmética, você conseguiria. Sem precisar de fazer esforço. Então, Isabela, com isso, a gente finalizou. Você tem mais alguma dúvida? Que às vezes nem precisa de usar as 2 horas hoje. A gente faz só uma, né? Mas pode falar. Fogo. Isso.
Isso, exatamente. Vamos lá. Ó, revisando. Progressão aritmética. Qual que é o... vamos lá, termo geral, só para você entender, tá? A n igual a 1 mais n menos 1 vezes d. Começando do A1, né? Se você quiser começar do A0, você lembra como é que faz, né? Como é que é? É a n... É a n... Como é que é a forma do A0? Eu esqueci. Ah, eu passei ela para você. Como é que é? A n mais 1, né? Não. A n... Ah, tá. A forma do A0 também pode ser assim, Isabela. Ó. A n igual a 0 mais nd. Pode ser isso aqui também, o dn, né? Vou pôr n vezes d. Pode ser isso aqui também. Eu lembro que eu te passei a forma do A0. Deixa eu... deixa eu... Tá aqui. Não, mas foi em outra... Ah, deve estar aqui. Pro A0. Olha lá. Esse não foi da PG, né? Não foi da PA, não. Mas é a mesma raciocínio, tá, Isabela? O AN da PA, por exemplo, se o N for 0, ficar 0, 0 vezes isso aqui dá 0. Né? É isso mesmo. Mas qual que é a fórmula da soma? Soma de N termos. Se N... Você quer descobrir a diferença da soma, né? É A1 mais AN vezes N sobre 2. Lembra disso? Isso aqui que Gauss descobriu. Lembra a historinha de Gauss que eu te contei? Progressão geométrica. Progressão geométrica. Olha aqui para você ver. Agora na progressão geométrica é AN igual a 1. Esse aqui é o termo geral, né? Deixa eu escrever isso também. Termo geral. É A1 vezes quem, Isabela? Q elevado a N menos 1, né? Essa é a forma do termo geral, começando do A1, né? Se eu for começar do A0, como é que eu faço? A N é igual a 0 vezes Q elevado a N. Beleza. Agora, quem é a soma de uma PG? A soma de N termos. Vamos lá. Soma de N termos é igual Sn igual a 1, né? Vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Certo? Agora, tem a soma de infinitos termos também, né? A soma de infinitos termos PG infinito, ou de uma PG com o quê? Com o Q menor do que 1. O Q tem que ser menor que 1. A razão tem que ser menor que 1, né? Na verdade, para ficar mais claro, ele tem que ser maior que 0 e menor do que 1, tá? Tem essa fórmula também. Você lembra que... Oi? Não. Não. É de 0 até 1. Porque, na verdade, é o módulo de quê? Aí a soma infinita é quem?
Eu já vou fazer a fórmula pronta. É o A1, 1 menos Q. Certo? Então essas aqui são as fórmulas de progressão geométrica e aritmética que a gente usa. Eu não conheço fórmulas de... Taíde, e um do A0? Me fala um do A0 aí. Ó. É muito mais fácil você fazer A0 mais a soma. Você pega... Qual que, se você quiser somar o A0, você soma todos os termos a partir do primeiro e soma com o A0. Né? É muito mais fácil do que ficar fazendo uma fórmula para A0 com a soma. Aqui tem uma revisãozinha bem bacana, né, Isabela? De nada. Eu acredito que a gente não vai precisar das aulas, nós fizemos tudo já, né? Tem mais alguma coisa? Ah, então beleza. Então bom fim de semana aí pra você e manda um abraço pra sua mãe aí. E pra Lucas. Então tá bom. Então eu vou finalizar